Boa tarde, alunos de Direito. Eu sei que você está assistindo esse vídeo porque você está com dúvidas a respeito do Ministério Público. O que vem a ser o Ministério Público? O Ministério Público é uma instituição pública autônoma que a Constituição Federal atribuiu. Veja bem, a Constituição Federal atribuiu a incumbência de defender a ordem jurídica, o regime democrático de direito e os interesses públicos, sociais e individuais da sociedade. Ou seja, o Ministério Público é o principal defensor dos interesses sociais. Vamos continuar com o nosso assunto, Ministério Público. Eu queria mencionar agora o artigo 178, que diz: o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, de intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei, na Constituição Federal e nos processos que envolvam. São 3, vamos anotar? Inciso 1º, que diz interesse público e social. Inciso 2, interesses de incapazes. E no inciso 3, que fala de litígios coletivos nas posses de terras rurais e urbanas. Existe também um parágrafo único que diz que na participação da Fazenda Pública não configura a hipótese de intervenção do Ministério Público. Ok? Anotado? Obrigado. Boa tarde, queridos alunos. Daremos início a mais uma aula sobre o Ministério Público, embasado no artigo 179 do novo CPC, que diz que, nos casos de intervenção, como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado para todos os atos do processo, e também poderá produzir provas, requerer medidas processuais pertinentes e recorrer. Boa tarde, queridos alunos de todo o Brasil. Chegou a melhor hora, a hora das dicas. Hoje nós iremos dar continuidade à aula sobre o Ministério Público. Essa dica é para você que a professora pensa, a professora de processo civil pensa que está entendendo tudo, acena a cabeça confirmando, mas na realidade você não entende nada. Hoje eu vou dar uma das melhores dicas para você que dormiu na aula. O Ministério Público, ele não faz parte de nenhum dos 3 poderes. É isso mesmo! O Ministério Público não faz parte de nenhum dos 3 poderes. Hoje a gente vai falar também sobre todos os membros do Ministério Público. Hoje eu quero falar para você através da Lei Seca sobre todos os membros do Ministério Público. Nós temos os membros do Ministério Público Federal. Quem são? São os procuradores da República, os do Ministérios Públicos do Estado e do Distrito Federal e são promotores e procuradores de justiça. Os procuradores e os promotores, eles têm a independência funcional, assegurada pela Constituição. Assim, eles estão subordinados a apenas um chefe, apenas em termos administrativos, mas cada membro é livre para atuar. Eu estou vendo aqui que está acompanhando nós a professora Darly, lá do Acre. Eles têm para atuar segundo sua consciência e suas convicções baseadas na lei. Os procuradores e promotores podem tanto defender os cidadãos contra eventuais abusos e omissões do poder público, quanto defender o patrimônio público contra os ataques de particulares de má-fé. O Ministério Público, ele é formado pelo Ministério Público da União, que é o MPU, pelos Ministérios Públicos Estaduais. O MPU, por sua vez, ele é composto pelo Ministério Público Federal, essa parte corta, pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Beijo, voltamos mais com dicas do professor Júnior. Notícia bombástica! Vamos conferir agora a entrevista com a doutora Valéria e o promotor de justiça do Ministério Público, Rogério Vutolini! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não esqueça, para a cabeça. Bom dia, nós estamos aqui no Ministério Público porque todos sabem que o nosso trabalho de direito processual civil da professora Darly, ela nos passou essa função. E para nós é um prazer falar também sobre o Ministério Público, uma vez porque nós estamos sendo muito bem atendidos no Ministério Público, né? Nós temos o promotor Rogério, né?
que ele vai nos ajudar muito com as perguntas que iremos fazer. Nossa equipe, todos sabem, nós somos uma equipe de 5 membros, né? E nós vamos fazer o possível para passar o melhor para vocês. Na medida do possível, a gente tem certeza que serão dadas as respostas certas. Bom, nós queremos aqui apresentar que é o doutor Rogério, que está aqui à nossa disposição, e a gente vai agradecer desde já, doutor. E a gente gostaria de saber, de início, nós sabemos que o Ministério Público, né, ele não integra e nem está subordinado a nenhum outro poder, nem o executivo, nem o legislativo, nem o judiciário, né? Ele tem uma certa autonomia, não tem? Uma certa autonomia de formação e administração, né? Inclusive o Supremo recentemente reconheceu como quarto poder, né? Exato. Então, assim, a princípio, doutor, a gente gostaria de saber quais os limites, né, do Ministério Público e suas hipóteses de atuação dentro do direito processual civil. Bom, dentro do direito processual civil, vocês podem observar, está aberto aqui, o artigo 176, 177 do novo CPC, né? O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais individuais disponíveis. 177. O Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais. A gente voltando à Constituição, no artigo 127, ele diz que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Com base nessa leitura, a gente tem que o Ministério Público, de regra, só não vai atuar quando for questão meramente patrimonial, porque patrimônio é disponível, tá? Se for questão patrimonial entre pessoas capazes, civilmente capazes, o Ministério Público, de regra, não intervém. Se a questão patrimonial que tem interesse de criança, de pessoa com deficiência intelectual, quer dizer, pessoa que não tem sua capacidade civil, o Ministério Público é obrigatório intervir. Nas questões de direito difuso, direito coletivo, é incumbência também do Ministério Público intervir. Então, desde que seja interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis, o Ministério Público atua em tudo. Limite bem amplo, né? Bem amplo. O limite é a questão patrimonial, né? Por exemplo, uma compra e venda, questão de cobrança de aluguel, tá? Patrimônio é disponível. A pessoa pode dispor como quiser do patrimônio dela, desde que não atinja a legítima em questão de direito hereditário, mas ela pode dispor como quiser. Então, o direito que é disponível, o Ministério Público não intervém. Certo, então quer dizer, em qualquer situação ele também pode atuar, ele está ali disposto, se a população, se a sociedade vier em busca de alguma coisa, sempre o Ministério Público sempre está. Se vier em busca. Se não puder atuar, ele pode indicar e pode orientar, nós orientamos, né? O Ministério Público recebe a parte, a pessoa, né? A gente não pode prestar orientação jurídica, tá? Isso é vedado no exercício da advocacia, né? Ao membro do Ministério Público. Vai estar no artigo 128, inciso 2º, a linha D, né? Ao Ministério Público é vedado no exercício da advocacia. Justamente por isso, questão de direito privado, direito patrimonial, por ser disponível, quem vai atuar em juízo é um advogado, um defensor público. Então, se digamos, a pessoa nos procura e percebemos que alguma lide, algum interesse individual e também disponível, aí nós orientamos, olha, procura um advogado, procura um defensor público, mas não dizemos o que é o advogado ou o defensor. Tem que fazer porque isso seria antiético, né? É mais ou menos o que a gente vai fazer aqui na segunda pergunta, que diz que quais são os casos em que o Ministério Público
agiria com autonomia, né, no caso aqui, para investigar sem ser provocado. Então, Tanto civil quanto criminal? Tanto civil como criminal. Bom, o Ministério Público é o titular vamos falar primeiro do penal, tá? Certo. O Ministério Público é o titular da ação penal pública incondicionada, certo? Então, o Ministério Público tem o poder investigatório. Havia uma briga aí, uma discussão que inclusive o Supremo recentemente, recentemente, já tem uns 2, 3 anos, o Supremo colocou a PADCAL, tá? A PEC 37, que tramitou também, tinha esse sentido de esvaziar a atribuição do Ministério Público. Então, o Ministério Público ele pode investigar qualquer crime que seja de ação penal pública, tá? No entanto, existe a Polícia Judiciária, tá? E que tem a sua equipe de investigadores e etc. Então, não necessariamente todos os crimes o Ministério Público vai investigar. Se o promotor de justiça entender que, pelas circunstâncias do caso, pela peculiaridade do caso, em razão das pessoas, dos suspeitos ou vítima envolvida, ele entender que talvez falte parcialidade à autoridade policial, ou talvez a autoridade policial possa vir a sofrer pressão de alguém, alguma situação assim, tá? Ou quando a gente precisa que seja muito sério, o Ministério Público pode investigar. Eu trago aqui como exemplo, em pouco tempo, nós recebemos uma notícia aqui, essa promotoria aqui, a Promotoria da Cidadania e Idoso, tem atribuição na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais disponíveis de pessoas idosas e pessoas com deficiência. Nós recebemos, acho que tem uns 2 anos, uma notícia aqui de que possivelmente o filho de uma idosa estaria estuprando a idosa dentro do Santa Juliana. A idosa era inválida, inclusive em razão de AVC. Recebemos essa informação, a nossa assistente social checou, tinha uma certa procedência. Aí eu pensei, se for requisitar um inquérito policial, talvez leve 30 dias. Tá? Então, 30 dias essa idosa vai continuar sendo estuprada por esse crápula. Nós, então, com o poder investigatório do Ministério Público, eu instaurei um que a gente chama PIC, Procedimento Investigatório Criminal, que é regulamentado pela Resolução 13 do Conselho Nacional do Ministério Público, e em um dia eu fui, não é bem resolver, em um dia eu e outro colega da violência doméstica fomos ao local dos fatos, ao hospital, oitivamos todas as testemunhas que precisávamos. No mesmo dia oferecemos a denúncia pedindo a prisão preventiva dele. Isso foi numa sexta-feira. Sexta-feira à noite protocolamos. Sábado teve a decisão do juiz decretando a prisão. Segunda-feira o rapaz estava preso. Foi super rápido, ele pegou acho que 14 anos depois. Foi até pouco tempo, né? Mas enfim, tiver autonomia para fazer. O promotor de justiça que vai avaliar qual é o caso, tá, que merece a investigação diretamente pelo Ministério Público. De regra, nós requisitamos a instauração de inquérito, mas podemos também investigar. Eu tenho um outro PIC aqui instaurado, porque nas circunstâncias eu achei melhor que a investigação tramitasse pela promotoria. Tá? No processo civil, tem aqui, sem ser provocado, né? O Ministério Público ele pode agir ex officio, de ofício, certo? Basta que chegue a nós, tá? Que chegue a informação fidedigna, ou que tenha um certo indício aí de confiabilidade. Se o Ministério Público, se o membro do Ministério Público, promotor de justiça, se deparar com uma notícia no jornal, na rádio, na televisão, ou ele mesmo vê, entendeu, a situação, ele pode agir de ofício, não precisa necessariamente ser provocado, tá? Dependendo depende da situação. Então, no processo civil, se for para defender direito difuso, coletivo ou até individual indisponível,
o Ministério Público tomar conhecimento, ele pode agir de ofício, sim. Certo. Doutor, quem seria responsabilizado quando um membro do Ministério Público agisse com uma fraude no exercício de suas funções? O próprio membro, óbvio. Nós temos esse poder-dever, agora tudo tem sua limitação. O membro do Ministério Público, ele é considerado um agente político, ou seja, é uma classe, pode-se dizer que seja um servidor público. Todo servidor público é obrigado a se pautar conforme determina a lei. Então, se um membro do Ministério Público, ele uma fraude, uma ação. Fraude, mas de qualquer modo, se ele ultrapassar esse limite legal, ele vai ser responsabilizado. O Código de Processo Civil traz previsão de responsabilidade civil, certo? Mas isso até seria desnecessário o CPC trazer isso, porque a Constituição traz, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público traz, não é só a responsabilização civil. O membro do Ministério Público que exceder os limites de sua atribuição, ele poderá ser responsabilizado administrativamente, junto aos órgãos correcionais, tanto locais, na corregedoria da instituição, quanto Corregedoria Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público. Então, ele está sujeito à responsabilização administrativa, civil, se for o caso, se gerou alguma lesão que tenha uma quantificação, pode ser responsabilizado civilmente, e, se for o caso, penalmente também. Se ele age com uma fraude, eu já penso na fraude como um crime, entendeu? Então, será responsabilizado também criminalmente. Criminalmente, né? Doutor, a gente queria que o senhor fizesse rapidamente, né, claro, um breve comentário, embasado no artigo 180 do CPC, que é agora o CPC, né? Sobre os prazos concernentes ao Ministério Público. Bom, o 180 e 180, essa pergunta anterior está no artigo 181, inclusive, né, que o membro do MP será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Sobre a questão do prazo em dobro, o artigo 180 traz que o MP gozará do prazo em dobro, assim como a Fazenda Pública, né? Desde que desde que a lei não traga um prazo próprio, tá? Se a lei disser que o prazo é X, tá? A lei específica naquela situação é um prazo X para o Ministério Público, não existe prazo em dobro. Isso aqui se refere quando é o prazo genérico, prazo para contestar, prazo para dentro do processo civil. Isso aqui é uma luta antiga do Ministério Público, porque a Fazenda Pública tinha no Código, no velho CPC, a Fazenda Pública tinha prazo em dobro, a Defensoria tinha prazo em dobro, porque só o MP que não teria o prazo em dobro. Se pensava no prazo em dobro para a Fazenda Pública por conta do interesse relevante que é uma causa contra a Fazenda Pública, ou o erário, né? A Fazenda, então, teria que ter esse prazo em dobro. A Defensoria Pública ou o advogado dativo, por conta da função relevante que é a prestação jurisdicional. E esquecia-se da função muito mais relevante do Ministério Público, que é defender os interesses de toda uma sociedade. Então, não era sem tempo que essa alteração legislativa apareceu. Né? É uma coisa positiva? Olha, claro que é positiva, porque o membro do Ministério Público, se for uma situação assim, muito complexa, muito delicada, ele pode ter um pouco mais de tempo para refletir. Tá? Eu reputo toda e qualquer ação que o Ministério Público atue seja de extrema relevância. O Ministério Público na defesa do consumidor quer relevância maior que isso?
Ministério Público, no caso dessa promotoria aqui, na defesa dos interesses das pessoas idosas ou das pessoas com deficiência. Quer algo mais relevante do que isso? Então, direitos humanos, direito ambiental, né? O meio ambiente equilibrado, direito à saúde, direito da infância e da juventude, direito à educação, tá? São temas muitas das vezes uma ação civil pública se torna muito complexa, com muita prova a se discutir, a se analisar, tanto produzida pelo Ministério Público, quanto produzida eventualmente pela administração pública. Então, é algo que precisa ser analisado com muita cautela para se evitar equívocos, tá? Tanto por parte do procurador jurídico do Estado ou do município, né, que é a Fazenda Pública, como por parte do membro do Ministério Público. Então, esse prazo em dobro é interessante. Eu não diria que ele fosse, que todo membro do Ministério Público vai seguir essa regra de deixar o prazo transcorrer, tá? Eu pelo menos não sou assim. Eu tenho uma regra na promotoria: esqueçam o prazo que o código diz. O que entrou num dia sai no mesmo. Se não dá para sair no mesmo dia seguinte no máximo. É lógico, porque se nós, eu digo isso principalmente em direito penal, volta e meia advogado reclama de excesso de prazo. Então eu sempre gosto, eu particularmente, de ter a consciência tranquila e mostrar, olha, se o prazo está um pouquinho ultrapassado, não é culpa do MP não. O MP se manifestou rápido. Quem demorou foi o juiz, quem demorou foi o próprio advogado, quem demorou foi o réu, menos o Ministério Público. Mas, é claro, num caso mais complexo, não dá para devolver um processo no dia seguinte. Então, um prazo em dobro é muito útil. Bom, doutor Rogério, a gente, para concluir, né, aqui, o senhor foi super gentil com a gente, mas a gente gostaria que para o senhor desse, pelo menos assim, falasse um pouquinho coisa, porque dos alunos que estão saindo agora, os acadêmicos de direito, com relação ao Ministério Público. Seria, assim, bom, seria agradável eles seguirem essa carreira do Ministério Público, eles estarem... Bom, Nós sabemos que todo acadêmico de direito, quando ele sai, ele às vezes fica um pouco perdido para aquilo que eu vou pegar. Então, assim, você acha que o Ministério Público receberia, preciso mais pessoas aqui juntos? Sem dúvida. Para falar sobre a minha instituição, eu sou meio suspeito. Eu sou apaixonado pelo Ministério Público, não é diferente. Todas as funções jurídicas, tá? As profissões jurídicas têm a sua importância. O delegado de polícia é importante. O juiz de direito é importante. O advogado é importante. Né? O advogado é tanto a advocacia pública quanto a privada. A pública, os procuradores de Estado, do município, procuradores de autarquias e também a Defensoria Pública. Agora, o Ministério Público é o Ministério Público. Só para você ter ideia, a gente ter essa liberdade de, num processo penal, pedir a condenação ou pedir a absolvição conforme a sua própria consciência, tá? Você poder intervir na sociedade para melhorar a vida de uma coletividade, isso não tem preço. Por isso que, ainda que eu seja suspeito, eu defenda que a carreira ministerial é a mais bela de todas as carreiras jurídicas. Você consegue a situação, você pode melhorar a vida de toda uma sociedade. Isso não tem preço, né? Claro, o Ministério Público precisa de mais membros, gostaríamos de ter orçamento suficiente para aumentar. Quem seria beneficiado não seria a instituição do Ministério Público do Acre ou o Ministério Público como um todo, né? Quem seria beneficiado seria a sociedade. Mais soldados em defesa da sociedade, o benefício seria a sociedade. O recado que eu dou para os formandos é: sejam éticos, sempre. É a primeira coisa, sejam éticos. Em qualquer carreira que queiram seguir,
advocacia, Ministério Público, delegado de polícia, sejam éticos. Não deturpem fatos, não deturpem provas, ataquem processualmente, briguem, a gente costuma dizer, advogado e promotor briga, processualmente, certo? Sempre mantendo o bom nível, o bom tom, o respeito, certo? Não é porque a senhora é advogada que está defendendo um estuprador que eu vou atacar a senhora pessoalmente, não, a senhora está exercendo a sua função. Tá? Não é porque a senhora está recebendo muito dinheiro do seu cliente para fazer defesa que a senhora vai fraudar a prova, vai deturpar a prova, vai comprar testemunha, vai trabalhar, vai fabricar testemunha. Então sejam éticos. Sendo ético, tá? Com essa premissa, serão excelentes profissionais, não importa o caminho do direito que queiram trilhar. Rogério, muito obrigada por receber a gente, por ter respondido as nossas perguntas, e a gente fica muito orgulhoso de conhecê-lo, né? Foi para nós maravilhoso, e se um dia precisar da gente, nós estamos aqui, um dia que sai, né? O Ministério Público se prepara. Se querem a carreira do Ministério Público, se preparem. O concurso é muito difícil, mas não é impossível. Eu ingressei. Se eu ingressei, não é impossível. Entendeu? Se preparem, se dediquem, que uma hora o prêmio vem, a recompensa chega. Tá, doutor, muito obrigada, viu? Pode cortar.